Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda, sou professora de inglês e a gente vai conversar um pouquinho sobre esse guia do Enem de língua inglesa que está disponibilizado para vocês na plataforma. Eu tô com o meu aberto aqui, vocês podem abrir o de vocês também enquanto a gente conversa. A língua inglesa é a primeira área do conhecimento dentro do teste de linguagens, códigos e suas tecnologias. Esse teste é composto de 5 questões e cada questão vai pedir que vocês leiam um texto que a gente chama de texto base, tá? Então, o objetivo do Enem é ver se vocês conseguem ler um texto curto em língua inglesa. Quando vocês estiverem com o teste na frente de vocês, qual a primeira coisa que vocês devem fazer? Ler as questões, o enunciado e as alternativas de resposta. E só então ir para os textos base que estão escritos em língua inglesa. Os enunciados e as alternativas, como eu já falei no vídeo de divulgação, eles estão escritos em língua portuguesa. Então, eles já vão dar dicas para vocês já vão ficar sabendo do assunto do texto só pelas questões. Vai facilitar a leitura de vocês. Além disso, em algumas questões, vocês não vão precisar ler o texto base inteiro para identificar a resposta. Por isso que é importante saber bem o que a pergunta está querendo antes de ler o texto base. Assim, vocês ganham tempo para o resto do teste. Por exemplo, a questão modelo 1 do guia. Ali, como está escrito no guia, a resposta está bem no início do texto, tá? Entre a segunda e a terceira linha. Então, vocês sabem o que a pergunta quer, identificaram a resposta ali, não precisa ler o resto do texto. Porque o objetivo não é que vocês entendam todo o texto, todas as palavras. O objetivo é responder a questão. Se vocês identificaram a resposta, está respondido, pode passar para a prova. Claro, aí depois que vocês identificaram a resposta, dá para dar uma lida rápida só para conferir se realmente é essa, né? Então, quais os textos que vocês vão precisar ler para responder as questões do Enem de língua inglesa? A maioria dos textos são notícias, anúncios, letras de música, tiras, poemas, cartoons, mas outros tipos de texto também podem aparecer. Na análise que eu fiz das edições entre 2010 e 2017, apareceram também um texto que é um aviso de inspeção de bagagem, quando uma pessoa viaja de avião e a sua bagagem é inspecionada, então eles deixam esse aviso em língua inglesa. Biografia de alguma pessoa famosa, carta do leitor, que também aparece em jornais, revistas, ensaio, frase de efeito, resenha de filme e website. Mas esses textos apareceram só uma vez em todas essas edições que eu analisei. Então, a maioria são esses outros mencionados anteriormente. Depois dos textos base, as questões apresentam o enunciado. A primeira coisa que aparece no enunciado é uma contextualização. A gente ouve muito falar que as questões do Enem são muito extensas, muito cansativas, mas no caso do Enem de língua inglesa, essa contextualização é muito importante, porque ela vai dar muitas informações para vocês sobre os textos base. Então, leiam com atenção essa contextualização, principalmente porque ela está em língua portuguesa, que é a língua materna de vocês, que vocês dominam. Por exemplo, na questão modelo 1 também do guia, nessa contextualização, vocês já têm uma indicação sobre o que se trata o texto, que é um comentário sobre o filme Frida, né? Que no caso é a resenha do filme. Então, mesmo sem realizar a leitura do texto, vocês já sabem que tipo de texto é. Um comentário sobre o filme Frida. E aí vocês já vão conseguir construir um mapa semântico de significados em relação a esse filme, que vocês já conhecem, já ouviram falar, e assim vai ajudar na leitura em língua inglesa. Em relação ao conteúdo, o que essas questões, então, vão perguntar para vocês? A maioria das questões vai perguntar sobre o conteúdo específico do texto, alguma informação específica que vocês vão identificar a partir da leitura do texto. Como, novamente,
a questão modelo 1 do guia, tá? Isso não quer dizer que vocês vão precisar realizar a leitura toda, porque como a gente já conversou antes, a resposta pode estar no início do texto. Então, vocês vão precisar ler o texto, entender e interpretar o que está querendo dizer cada parte. Por quê? As alternativas vão apresentar a resposta correta de uma maneira que vai estar dizendo a mesma coisa em outras palavras. Não vai ser exatamente as mesmas palavras que são utilizadas no texto. Muitas questões também vão perguntar para vocês qual é o objetivo desse texto ou do autor que escreveu o texto. Esse tipo de questão normalmente não vai estar escrito com essas palavras, qual o objetivo do texto ou do autor, mas sim qual o intuito que o autor espera com esse texto. Por exemplo, a questão modelo 2 que vocês têm no guia, que pergunta o que a autora da carta busca, tá? Então, vocês precisam ler o texto como um todo, não precisa prestar muita atenção em detalhes, se não entender alguma palavra não tem problema. Lê ele como um todo para identificar o que ela está querendo, por que ela escreveu esse texto, qual o objetivo dela. E muito parecido com esse tipo de questão, é o tipo de questão que pede o tópico, o assunto do texto. Mesma coisa, lê o texto como um todo, não precisa se preocupar com detalhes para identificar a resposta. Um exemplo é a questão modelo 3 do guia. Em menor ocorrência, as questões ainda podem demandar que vocês consigam identificar a relação entre o texto base e algum outro texto, como a questão modelo 4, ou que entenda o significado de expressões em língua inglesa, como a questão modelo 5, ou que realize tradução de alguma parte do texto, como a questão modelo 6, que aí vocês vão precisar identificar qual a melhor tradução dentre as presentes nas alternativas de resposta. Não se preocupem se vocês não sabem o significado de todas as palavras de todos os textos base. O objetivo do teste não é esse, não é que vocês saibam o significado de todas as palavras. E é possível entender os textos mesmo sem entender todas as palavras, tá? Então, se tem alguma palavra que vocês não sabem o significado, tentem ignorar essa palavra. Não fiquem ali pensando, ai meu Deus, eu não sei o significado, o que eu vou fazer? Caso essa palavra seja muito importante para vocês conseguirem responder a questão, vocês podem tentar fazer uma inferência, tentar imaginar o que essa palavra significa. Por exemplo, vamos pegar uma palavra da questão modelo 2, tá? A palavra death no texto base. Não sei o que significa. Mas eu li o enunciado antes de ler o texto e sei que esse texto fala sobre uma tragédia, o que me indica já um campo semântico negativo. E isso é suficiente, eu já sei que aquele texto vai me trazer palavras que se relacionam a uma tragédia, coisas negativas. Que no caso, essa palavra significa morte, tá? Por isso, é importante que vocês entendam bem a pergunta antes de ler o texto, tá? Assim, vocês vão saber como que vai precisar ser a leitura desse texto. Se vai precisar ser uma leitura realmente detalhada para identificar alguma informação específica do conteúdo desse texto, ou se vai ser uma leitura mais geral para identificar o objetivo, o tópico, e daí nesse caso vocês não vão precisar saber realmente o significado de todas as palavras. As palavras que vocês souberem já vai ser suficiente para responder a questão. Nessas questões de conteúdo, aí sim, se na parte lá do texto, onde está a resposta, tem uma palavra muito importante, aí vocês vão precisar fazer uma inferência a partir das informações que tem no enunciado e nas alternativas e as palavras que vocês já conhecem. Também ajudam vocês a entender o significado daquelas que vocês não conhecem. Então, pessoal, eu dei algumas dicas gerais sobre a estrutura e o conteúdo do teste, mas é claro que vocês precisam conhecer a língua inglesa para conseguir responder essas questões, porque esse teste vai identificar se vocês conseguem ou não ler textos curtos em inglês, tá?
Mas existem também alguns tópicos gramaticais que, se vocês conhecerem eles, vocês vão ter uma leitura melhor em língua inglesa, tanto para o Enem quanto para a vida de vocês, tá? Eu vou apresentar esses tópicos de uma forma mais geral aqui, não vou entrar em muitos detalhes, e vocês podem dar uma pesquisada neles para aprender mais e tentar praticar isso durante os estudos de vocês. Então, o primeiro tópico gramatical muito importante para a leitura em língua inglesa são os sufixos, que são aquelas terminações das palavras. Por que é importante vocês conhecerem esses sufixos? Os sufixos identificam a classe gramatical da palavra. Se a palavra é um substantivo na língua inglesa, quando vocês forem fazer a tradução dessa palavra, ela vai continuar sendo um substantivo na língua portuguesa. Isso auxilia na tradução e no entendimento do texto. Por exemplo, na questão modelo 1, no texto base, a palavra celebration, tá? Na segunda linha. O sufixo tion, no inglês, indica que a palavra é um substantivo, tá? E no caso, é parecido com o português. Então, se celebration é um substantivo no inglês, a tradução para o português vai continuar na mesma classe gramatical. No caso, celebração, tá? Outro exemplo, nós temos na quarta linha desse mesmo texto a palavra womanhood, tá? O sufixo hood também indica que a palavra é um substantivo e ele dá o sentido de o estado de ser. Então, vocês provavelmente conhecem a palavra woman, que significa mulher, e adicionado a esse sufixo hood, significa o estado de ser mulher. Então, a gente sabe que vai ser um substantivo. Temos o substantivo no português, feminilidade. Mais um exemplo, na sexta linha desse mesmo texto, nós temos a palavra fully. O LY no inglês vai indicar, na maioria das vezes, que a palavra é um advérbio. Em alguns casos pode ser um adjetivo, tá? Mas na maioria das vezes é advérbio. E a gente normalmente vai ser traduzido com o mente do português, tá? Então, a gente tem a palavra full, que significa cheio, e temos fully, que sabemos que vai ser um advérbio. Então, a gente pode traduzir como completamente, tá? Vem de cheio, a melhor tradução fica completamente. O segundo tópico gramatical importante para a leitura de língua inglesa é a ordem das palavras nos grupos nominais. Os grupos nominais são os grupos de palavras que têm como núcleo um substantivo, tá? Por exemplo, um exemplo muito comum do nosso dia a dia, cachorro quente, no português. O substantivo é a palavra cachorro e o que vem depois é o que qualifica esse substantivo. Isso é um grupo nominal. Normalmente, as palavras que vêm depois vão ser adjetivos, advérbios, que vão qualificar esse substantivo. Outros exemplos, cadeira branca, livro azul, tá? Claro que daí a gente tem grupos nominais maiores também, com mais palavras. No inglês, essa ordem muda. Então, se a gente tem cachorro quente no português, no inglês nós temos hot dog. Então, tudo que qualifica esse substantivo, esse núcleo, vem antes da palavra principal, que é o dog, na língua inglesa. Então, isso vocês têm que ficar atentos na leitura, tá? Às vezes vocês vão ter que ir lá para o final da linha para identificar qual que é o núcleo e começar a leitura por lá, porque senão não vai fazer sentido. Por exemplo, pessoal, no texto base da questão modelo 2, na segunda linha, nós temos o grupo nominal tragic shooting, tá? No português, a gente vai começar a tradução pelo shooting, que é o substantivo, o núcleo desse grupo nominal. Então, nós temos um tiroteio trágico. Nós temos também na terceira linha o grupo nominal 2-year-old girl ou 5-year-old brother, tá? Então,
O girl ali começa menina de 2 anos de idade ou irmão de 5 anos de idade. Então, a gente vai lá para o final e depois volta para o início para ver o que qualifica essa menina, o que qualifica esse irmão, os dois substantivos desses grupos. Nesse texto também, a gente tem o exemplo de uso do apóstrofo S, que é outro tópico gramatical importante para vocês saberem. Ali em girl's death, tá? O apóstrofo S indica posse. Então, onde ele está conectado, no caso ali em girl's death, é a morte da menina. Onde ele está conectado é quem possui aquela coisa que vem depois, tá? O terceiro tópico gramatical importante são as conjunções, ou os conectores lógicos. Então, muito parecido com o português, vocês precisam saber o sentido que essas palavras estão exercendo nas frases que elas são utilizadas, tá? Elas podem apresentar uma causa, um motivo do que veio antes, podem apresentar um contraste, uma conclusão, exemplificar alguma coisa, adicionar ideias, apresentar uma condição, apresentar ideia de sequência, tempo, fazer um esclarecimento, tá? Então, um exemplo que a gente tem no guia é na questão modelo 2, na 5ª linha do texto base. Nós temos o uso da conjunção but, que indica um contraste, uma ideia contrária, tá? O mas vai indicar que o que eu estou dizendo agora é uma ideia contrária do que foi apresentado antes. Outro tópico gramatical que vocês precisam saber são as expressões referenciais por meio dos pronomes, tá? Então, saber o que os pronomes significam, mas principalmente conseguir identificar a quem eles se referem nos textos base. Por exemplo, na questão modelo 3, nós temos aquele texto bem curtinho no anúncio ali. Take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Então, nós temos os pronomes your, por exemplo. A quem está se referindo? Your car, carro de quem? O seu, carro do leitor, né? Quem está lendo. Depois nós temos o you may regret it. Então, quem vai se arrepender? Você também, leitor que está lendo. E regret it. O it se refere ao que veio antes, que é levar o seu carro em qualquer lugar para uma troca de óleo. Isso tudo vai fazer com que você se arrependa. Então, dá uma olhada também nos pronomes da língua inglesa. E, por fim, o último tópico gramatical para vocês darem uma olhada são os verbos auxiliares e os verbos modais, que também são auxiliares, tá? Os verbos auxiliares são aqueles que eles sempre vão estar juntos de um verbo principal, eles vão estar acompanhando esse verbo principal, eles não têm sentido sozinhos, tá? E os verbos modais são sempre auxiliares e eles vão indicar diferentes graus de certeza, tá? Ou vão indicar que a gente tem muita certeza do que está sendo dito ou pouca certeza. Por exemplo, na mesma questão modelo na 3, nós temos o verbo modal may e o may regret it, tá? Então, o verbo principal é o regret, que significa se arrepender. O may significa menos certeza, porque ele indica você pode se arrepender, porque não é certo que vai acontecer uma coisa errada com seu carro caso você troque em qualquer lugar. Não tem como dar certeza disso. Então, você pode se arrepender. É diferente do que dizer você irá se arrepender, né? Que no inglês a gente usaria o verbo auxiliar will, e o will regret it. Então é isso, pessoal. Por enquanto as dicas são essas. Espero que eu tenha ajudado e que vocês consigam estudar a partir dessas dicas. Bons estudos!